Olha aí, pessoal, mais um resultado decepcionante da economia brasileira sob a gestão Lula e Fernando Haddad relativo ao terceiro trimestre, né? Ele fechou aí no final de setembro, agora que acabou o mês de outubro, o mês subsequente, nós começamos a ter os dados oficiais, no caso aqui, dados divulgados pelo pessoal do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, por meio da pesquisa industrial mensal, né? Isso aqui foi divulgado no dia de ontem, dia 1º de novembro, estou gravando isso aqui no feriado, dia 2, né? Então, os dados são decepcionantes para dizer o mínimo. A produção industrial brasileira ficou estagnada nesse terceiro trimestre, né? Então, isso na prática representa uma queda do PIB brasileiro nesse período aí, e uma série de fatores justificam esse cenário bastante desapontador para a indústria nacional, porque outros indicadores apontavam para uma possível retomada da economia por conta de alguns aspectos. Se isso não está acontecendo, tem algum problema aí nessa história. Vamos conversar sobre esse tema, tentar entender por que estamos nessa situação aí do ponto de vista econômico em vários setores. Já falei sobre os serviços aqui no canal que tiveram queda, agora a produção industrial então fica estagnada no terceiro trimestre de 2023, né? Antes disso, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então aqui, o valor, né, o aumento da produção, aliás, não houve aumento, ficou aí estável, 0,0%. Então, realmente, nem para cima nem para baixo. A mesmíssima coisa na comparação com o segundo trimestre deste ano. Essa primeira parte aqui pode até fazer alguém respirar aliviado. Por quê? Porque o terceiro trimestre tem perdido muita força econômica em relação ao trimestre anterior. Na área de serviços foi assim, em outras áreas também. Ou seja, ficar estagnado, dado as condições de outros setores, é até bom, porque a tendência era ficar muito pior, né? Só que a coisa não para aí. Esse trimestre, o terceiro de 2023, quando comparado com o terceiro trimestre de 2022, também aponta uma estagnação, zero também, ou seja, não só a economia do setor industrial não cresceu nada lá de junho até setembro, como no acumulado de 12 meses, setembro do ano anterior até setembro deste ano, também não cresceu absolutamente nada, né? E o grande ponto é o seguinte, é claro que houve um aumento no decorrer do ano, só que estamos perdendo isso, esse gás que se ganhou lá nos primeiros meses do governo Lula, no final do ano passado ainda, que eu volto a dizer, tudo isso reflexo, esse ganho, reflexo das políticas econômicas do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Isso não tinha nada a ver com Lula e Fernando Haddad, porque políticas econômicas não repercutem rapidamente na economia de forma geral. Existe um delay de meses, em alguns casos até de anos. Demora-se para nós vermos os resultados. Então, boas políticas econômicas demoram a mostrar os seus frutos positivos, mas políticas econômicas também. E agora, no terceiro trimestre, fechando o terceiro trimestre desse primeiro ano do governo Lula, nós começamos a ver os problemas que essa gestão econômica Lula e Haddad estão proporcionando para a economia brasileira. Esse aqui é mais um dado nesse sentido. E aí, esses resultados sugerem que o PIB brasileiro pode ter encolhido ou deve ter encolhido no terceiro trimestre, embora continue se mantendo a perspectiva de crescimento da economia brasileira no ano, porque a melhora no primeiro semestre foi interessante e pode ser que o quarto trimestre, vai saber, né, venha com resultados mais positivos. Então, o pessoal aqui do IBGE ainda prevê uma perspectiva de crescimento ao final desse ano de 3%, né? De acordo com o senhor André Perfeito aqui, que é economista, ele disse o seguinte: está evidente que há um descolamento entre oferta e demanda no Brasil, né? Então, isso aqui é um ponto importante que nos levanta um questionamento. Por que aqui nós temos um mercado de trabalho que tem uma demanda aquecida? Nós vimos aqui no canal recentemente eu falando sobre a construção de empregos, criação de empregos aqui no Brasil, que está desacelerando, mas ainda está acontecendo, ou seja, o desemprego está diminuindo, mais gente trabalhando, logo mais pessoas com dinheiro no bolso para gastar, e também a renda real está subindo, ainda que pouco, mas está melhorando.
Na prática, deveríamos ter mais demanda, então deveríamos ter mais pessoas gastando dinheiro. E se as pessoas compram mais, consomem mais, a indústria, que é quem produz esses bens de consumo, deveria estar aquecida também. Se temos um cenário de mais emprego, mais renda e a indústria está estagnada, as pessoas não estão gastando dinheiro, não estão consumindo, né? Então aqui esse economista, o André Perfeito, coloca duas possibilidades, duas hipóteses para justificar ou explicar esse fenômeno aí. Então a melhora, a primeira aqui é a seguinte, né? A melhora da renda e da massa salarial pode estar se traduzindo não em consumo, mas em desalavancagem das famílias que se endividaram durante a pandemia, né? Então, isso aqui pode ser um motivo. As famílias têm dívidas para pagar, agora elas estão usando esse ganho salarial, esse emprego que surgiu aí, para pagar as dívidas que foram contraídas nos últimos anos para zerar essa fatura aí e depois voltar a pensar em consumir. Ou então o consumo está vazando para fora via importações, né? Eu achei assim, ele um pouco otimista no sentido de que ele não levou em conta o fato de que as pessoas estão com medo, estão temerosas do futuro econômico do país, ou seja, as pessoas simplesmente não querem gastar mais dinheiro, estão economizando, deixando de consumir, porque elas não sabem o dia de amanhã, não sabem para onde a economia brasileira vai caminhar, né? E isso aí repercute na questão industrial, porque, conforme eu falei, se lá na ponta, no varejo, os consumidores não estão comprando aquele estoque, o atacado não vai repor esse estoque e não vai comprar mais da indústria também. A atividade industrial fica estagnada então, né? A produção industrial escapou do vermelho, conforme eu falei aí, que é um cenário até melhor do que outros setores que tiveram um impacto bastante negativo nos últimos meses. Só que o que aconteceu é o seguinte, teve um crescimento aí em setembro, uma ligeira elevação de 0,1%, 0,2% em agosto, só que em julho tinha uma queda de 0,3%, ou seja, o setor não se recuperou ainda, está no 0 a 0, sendo que na passagem de agosto para setembro, 20 das 25 atividades pesquisadas registraram algum grau de retração. Então, todos os setores estavam sofrendo muito, só que esse valor aqui de aumento de 0,1% aqui que nós vimos, se deve quase que exclusivamente à indústria extrativista, que teve um aumento aí de 5,6% na sua atividade econômica. Isso é bom? Não necessariamente, porque nos 2 meses anteriores, essa indústria extrativista tinha tido uma queda de 5,6%, ou seja, mais uma que está no 0 a 0. O que ela recuperou foi suficiente apenas para zerar os prejuízos de meses anteriores, né? E aí, de forma geral, os setores econômicos da indústria que mais perderam valor aí, desses 20 que perderam o ganho, o crescimento aí no trimestre, o destaque negativo vai para os produtos farmacêuticos, que perderam mais de 16% aqui, máquinas e equipamentos quase 8% e veículos 4% também, afinal de contas ninguém está querendo comprar carro novo ultimamente, né? Então aqui, obviamente, isso impacta a economia como um todo, o setor industrial é ali a base de muita coisa, e ao mesmo tempo em que isso é um resultado do impacto negativo da economia em outros setores aí, né? Então veja, por exemplo, que hoje, se compararmos a economia industrial brasileira, a produção industrial brasileira com dezembro do ano passado, o ganho aí é de 0,3% apenas, né? Então, realmente, comportamento de estabilidade, conforme eles colocam aí. Só que se a gente comparar com períodos mais abrangentes, nós vamos ver que a queda é brutal na produtividade brasileira das indústrias, né? Lá em setembro deste ano, nós compararmos com o período antes da pandemia, aí, né? O nível pré-pandemia, fevereiro de 2020, a coisa toda começou a acontecer em março de 2020, então a indústria brasileira está 1,6 abaixo do nível de produtividade do pré-pandemia. Agora, se olharmos o máximo, né, o ápice, o topo alcançado pela indústria brasileira, e que foi de 18,1%, que foi 18,1% maior do que hoje, isso aí aconteceu lá em maio de 2011. Olha quanto tempo, 22 anos atrás. Fala sério, a economia brasileira está patinando esse período todo e é desnecessário dizer que a maior parte desse tempo nós tivemos um governo petista, né, no poder, vários governos petistas, sucessivos governos petistas
destruindo a economia, de sorte que lá naquela época, 2011, a transição do governo Lula para o governo Dilma, o setor começou a sofrer com os problemas econômicos que foram cultivados ao longo de anos e a coisa foi degringolando bastante até a crise de 2015. Depois disso, tivemos um ensaio de recuperação com Michel Temer e o Bolsonaro, mas aí veio a pandemia para derrubar a coisa ainda mais, de sorte que hoje, 2023, estamos 18,1% abaixo do nível de produtividade da indústria lá em 2011. Isso aqui é um absurdo completo que nos mostra bastante como o Brasil realmente está estagnado do ponto de vista econômico. Basicamente implica dizer que o ganho em outros setores como o agro é compensado pela redução em setores como a indústria, uma coisa assim terrível que nos mostra como o Brasil está longe de ter uma economia pujante, uma economia realmente ativa com resultados positivos e principalmente o quanto governos petistas são capazes de destruir a economia do país ao longo do tempo, no longo prazo. Veja que a indústria brasileira jamais até hoje se recuperou, conseguiu se recuperar da destruição econômica causada pelos governos petistas e infelizmente essa parece ser a tendência dos próximos meses e anos. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.